Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Temos um episódio em que a gente vai abordar uns assuntos que são meio desagradáveis, mas que precisam ser abordados, né? Por exemplo, o fato de que a Microsoft demitiu aí mais de 9 mil funcionários de Xbox e cancelou diversos jogos. Temos também notícia relacionada a GTA 6 para discutir. Tivemos mais um aumento de preços de PlayStation e também algumas mudanças no YouTube que podem afetar canais de React. A gente vai discutir isso tudo no episódio. E esse é mais um episódio produzido em parceria com a Alura, que tá com a Quiz Jornada Tech. É um quiz interativo e gratuito que a Alura criou para ajudar qualquer pessoa a descobrir qual que é o seu perfil tech, qual que é o melhor caminho para evoluir na carreira. Então, respondendo o quiz, você recebe uma estratégia personalizada de evolução e também sugestões de conteúdos que mais fazem sentido para o seu momento de vida. Confiram o link na descrição e o QR Code na tela para mais informações, e o nosso cupom de desconto na Alura é The Byte. Bora pro episódio. É isso aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do The Byte falando de Microsoft e falando de Xbox. Como o Edu, inclusive, mencionou na intro aqui do nosso episódio, a Microsoft anunciou recentemente a demissão de 9 mil funcionários de várias divisões, tá, da marca, incluindo também a divisão de Xbox. Vários games que estavam em andamento também foram cancelados e a gente vai falar disso já já. Mas primeiro eu queria abordar com vocês aqui a figura do Phil Spencer, porque junto dessas demissões vieram fortes rumores aí de que o Phil Spencer talvez estivesse de saída do cargo de CEO, passando aí o bastão para Sarah Bond. Sendo que isso é rumor e logo ele foi respondido por falas oficiais da Microsoft dizendo que o tio Phil não vai sair tão cedo lá da empresa. Mas Edu, vem cá, você acha que com mais uma onda de demissões e agora estúdios sendo fechados, jogos sendo cancelados, que a gente vai falar já deu pro tio Phil ou não? Faz muito tempo que já deu pra ele, né? A questão é que eu acho que ele deve ser um peão lá dentro, facilmente manipulado. Ele é uma marionete, eu acho, lá dentro. Não é possível que essas decisões são tomadas por ele e que ele acha que essas demissões, fechamentos de estúdios, coisa que vem de alguns anos já, né? Estúdio lança Hi-Fi Rush. Que grande sucesso. Mas bora fechar o estúdio, né? Nossa. Ah, Arcane, que desenvolveu Redfall. Executivos decidem que a Arcane, que era um estúdio com baita de um pedigree, vamos dizer assim, com uma baita de uma história competente. Você tem os executivos colocando o estúdio para desenvolver um game só para seguir tendência. O jogo falha miseravelmente por culpa, né, de executivos que tomaram a decisão de fazer o estúdio desenvolver aquele jogo. Quem paga o preço é o estúdio, são os funcionários, né? Sendo que quem toma as decisões são os auto-executivos. Eu não sei, cara. Para mim, tá vergonhosa a gestão de Xbox. Não é de hoje. É ridículo que isso tenha acontecido mais uma vez. Turn 10, por exemplo, estúdio que faz Forza Motorsport, super tradicional da indústria, 50% dos funcionários demitidos. E é mais uma vez, né, aquela questão desse sistema americano quebrado, em que os auto-executivos têm salários bizarros, que cobrem literalmente centenas de funcionários anualmente, eles tomam decisões erradas, são executivos gananciosos, e eles erram, e eles colocam a culpa nos funcionários que estão abaixo deles, bem abaixo deles, e esses funcionários bem abaixo deles que são demitidos. É lamentável, assim, é vergonhoso. Achei ridícula a atitude. Eu queria ver mais gente nessa indústria com integridade, com valor ético de assumir erros. Mas não, esses caras, eles são perfeitos, né? As decisões que eles tomam são sempre acertadas. Nossa, Xbox nunca teve tantas horas jogadas, nunca fizemos tanto sucesso com software, com hardware, e por causa disso a gente precisa demitir todos vocês. Ah, por favor, né, cara? Eu não vou falar muito mais do que eu falei agora, porque a minha vontade sincera era perder a linha. Eu não vou fazer isso. Um dado interessante que viralizou no Twitter durante esse tempo, né, e por conta dessas demissões aí de Microsoft e tal, que tem muito a ver com ganância, tem a ver com a Nintendo. Disse aqui que o CEO da Nintendo, né, um cara famoso do Twitter que tá lá, o Stealth, mencionou que o CEO da Nintendo vai fazer, no final desse ano, né, de pagamento, de recebimento, 2 milhões de dólares. O cara ganha 2 milhões de dólares pra tocar a Nintendo. O que é que tu acha disso em relação ao que Satya Nadella, o que Sarah Bond, o que Matt Booty, o que Phil Spencer deve fazer por ano no Xbox pra dar esse resultado?
Cara, eu não sei a comparação de salários, mas com certeza o Phil Spencer ganha muito mais que isso na Microsoft e também com certeza tem parte de ações, alguma coisa assim, não é por acaso. Eu vou compartilhar com meus queridos aqui e pedir pro Holter botar na tela, nosso querido editor também, um tweet que eu vi que o Phil Spencer é o pior líder na história de game. Não sei se vocês concordam, mas justamente eu fiquei muito curioso no que você falou, porque ele é um peão. Eu não imaginei que você visse assim, mas eu também já pensei nisso. Inclusive, essa semana, cara, eu pensei nisso, que se eu tivesse uma pessoa pra fazer uma pergunta em game, seria pro Phil Spencer. Antes até de sair essas notícias das demissões, eu tava pensando nisso. Porque, cara, será que ele não se arrepende? A gente já conversou um pouco disso, de ser essa figura tão pública. Você pode falar que a Nintendo teve Miyamoto, Doug Bowser agora e tal, mas, cara, o Phil Spencer, quando as coisas estavam indo bem, ele parecia que gostava muito, né, dessa atenção, sempre nos eventos, falando, nossa, esse cara é muito, muito legal. E esse gráfico que a gente falou aí, ele já fechou 6 estúdios, cancelou múltiplos jogos e despediu mais de quase 7 mil funcionários. E também, você falou do Hi-Fi Rush 2 que não vai sair, Ghostwire Tokyo 2 também, Dishonored 3, vários jogos que parecia que estavam sendo aguardados. Eu queria entender o porquê, né? O porquê que acontece tanto, se é esse negócio que a gente fala de inteligência artificial, mas assim, eu queria voltar um pouco o Edu, porque que ele acha que o Phil Spencer é tão peão assim. Eu tô supondo aqui, mas não é possível Sim. um cara que erra tanto continuar no poder. Porque pra mim, se os estúdios estão fechando, é porque eles foram mal administrados. E quem lidera lá, supostamente, é o Phil Spencer. Então, se eles precisam fechar tanto estúdio, é porque não tá bem administrado. E quem toca o barco lá, supostamente, é o Phil Spencer. Mas, eu acho que se ele fosse de fato incompetente, ele tinha sido mandado embora. Como ele não foi, provavelmente, ele tá simplesmente seguindo ordens e ele é a carinha pública de Xbox, é o cara que é apedrejado, ele é pago pra isso. E muito bem pago, né? Porque é aquilo que eu já mencionei em vários episódios aqui. A gente tem esse estilo americano de empresa em que o CEO, CFO e tal, eles ganham ali dezenas de milhões dentre salário e bônus, enquanto que os funcionários ganham muito, mas muito menos que isso. Isso acontece numa menor escala na Europa e numa escala muito menor no Japão. E não é coincidência que o Japão, no momento, e também Coreia do Sul e China, esteja com os melhores resultados, na minha opinião, de desenvolvimento de games. E em segundo lugar vem ali aquela visão europeia, que é menos, né, centrada nos executivos. E aí os Estados Unidos, que é a indústria no momento dentro de games que tem essa visão mais centrada de bizarramente altos salários para executivos, é a indústria que tá mais quebrada, né? Então, você falou isso, cara, eu acho que é um bom argumento. Será que eles não mantêm ele lá pra ficar tomando as pancadas, né? Ó, você quis ser a figura pública, ou a gente conversou sobre você ser, então você fica tomando as pancadas aí. Só que assim, se eu sou ele, e aí eu não de fato tô tomando as decisões de fechar os estúdios, se não vem de mim, eu não sei se eu ia ficar topando, saca? Tipo, eu não sei se eu ia me retirar lentamente dessa vida mais pública que ele tem. Inclusive, eu não sei, também tem um tweet que eu achei, de, né, ele despediu o pessoal de Indiana Jones, depois estava jogando Indiana Jones logo depois. Tem até um print do gamer tag dele e com o jogo lá, o P3 e o Indiana Jones rodando. Então, eu acho que diz muita coisa. O que você achou dessa história toda, Davi, que você não comentou ainda? Eu fico me perguntando até que ponto é o Phil Spencer e eu fico me perguntando até que ponto é toda a classe executiva da Microsoft. Porque um cara que a gente não fala muito, que eu até mencionei aqui agora no episódio já, é o Matt Booty. O Matt Booty, ele inclusive tá num documentário que o nosso querido editor vai conseguir colocar aí, num episódio muito legal chamado... O nome do documentário é Psycho Odyssey. É o documentário que fala sobre o pessoal da Double Fine, bem na época em que eles estavam sendo comprados pela Microsoft. Então tem um momento em que o Matt Booty aparece lá para se sentar com a liderança da Double Fine e com os devs. E o clima é horrível, horrível. E o Matt Booty, ele tenta convencer a galera de que tá tudo bem, e ele não convence ninguém. Quem é o Matt Booty? Matt Booty, pra quem não sabe, ele é o head do Xbox Game Studios. Então assim, se tem um cara que tá mais próximo dessa quantidade de estúdios que tá fechando, dessa quantidade de jogos que era pra tá saindo, como Everwild, Perfect Dark, que não tá saindo, né? Mais perto do que o Phil Spencer é ele. E esse cara tá com cargo ainda. Inclusive, ele é um executivo de longa data já de Xbox e de Microsoft. Assim, como que esse cara ainda tá com um emprego? Como que a Sarah Bond ainda tá com um emprego? E assim, a Sarah Bond, eu acho que dos três, posso estar enganado, mas só dos três, ela é a que chegou por último, né? E quem sabe ela vai tomar o bastão aí do Phil Spencer, caso aconteça o Phil Spencer, né,
deixe de ser o CEO, né? Ela sai de presidente e pode subir para CEO, porque ela é presidente hoje de Xbox. Mas assim, o que é que isso representa de fato? Ninguém sabe. E sempre que os três aparecem, eles aparecem como se fosse uma coisa meio junta, meio unida. E quando as coisas vão pro saco, como tá ainda agora, a gente sempre pensa primeiro no Phil Spencer. E é claro, porque ele é o cabeça da corporação, né? E com certeza ele tem a maior parte da culpa. Mas o que me deixa maluca, tipo assim, como é que a Microsoft não demite, ou não tira, ou não troca as cadeiras dessa galera que tá pelo menos abaixo do Phil Spencer? Né? Ou como o próprio Phil Spencer não faz isso. E realmente, assim, olhando tudo isso, essa inação frente a tudo que tá acontecendo, fica claro de que é culpa do Phil Spencer, na minha opinião, mas não é só culpa do Phil Spencer. A gente tá falando de toda uma organização. E até antes de passar a palavra pra vocês, pra saber o que vocês acham disso, eu tava conversando recentemente com uma pessoa próxima a mim que trabalha na Microsoft hoje em dia, né? E aí, conversando com ela, é engraçado porque ela não tem nada a ver com o departamento de games, nada. Ela fica bem afastada. Não vou dar mais detalhes, obviamente, pra não expô-la. Mas uma das coisas que eu perguntei foi assim, ei, tu tá sabendo do que tá acontecendo? Ela falou, sim, aqui internamente a gente tá ligado do que tá acontecendo, as demissões. Obviamente eu não fui afetado, muito tranquilo, que minha divisão tá muito separada, mas a gente do lado de cá tá sentindo esse calorzinho ruim, desse clima de que tá dando merda pra um monte de gente dentro da Microsoft. E aí eu perguntando, mas assim, faz sentido pra ti o que tá acontecendo? Ela falou, olha, eu não quero falar muito mais sobre isso não, mas pelo que eu vejo no meu dia a dia aqui, faz. Tipo assim, é do estilo da Microsoft esse tipo de tratativo do tipo, se você não atinge certa meta, certo objetivo, você tá fora, acabou, tchau, e o executivo que tá à frente do projeto, o executivo que tá acima de você, ele fica. Aí eu fiquei pensando em ti, Wander, da tua experiência lá, junto com o pessoal da Mixer e tal, tinha algum tipo de indício de que a coisa ia acabar virando como virou, ou era uma empresa completamente diferente do que a gente tá vendo hoje, essa nova Microsoft com IA à frente de tudo e tal? É a mesma coisa, ou pra ti mudou muito da época que tu estava à frente de um projeto dentro da Microsoft do que está acontecendo agora? Uma coisa importante da cultura da Microsoft que pouca gente sabe é que existem dois tipos de funcionários lá. Existem os FTEs, né? FTE, que é Full-Time Employees, né? Full-Time integral. Existem os V-. V- é V-. E os V- são funcionários iguais, eles têm os mesmos cargos ao lado, só que você não faz parte quase de um culto da Microsoft. É difícil explicar. Muitos funcionários brasileiros, alguns são da Microsoft oficialmente, outros são V-. E eu mesmo, quando era, você usa o @microsoft.com no teu e-mail de trabalho, mas existe uma diferenciação que é quase como se você fosse um segundo cidadão. Aqui você não pode entrar, esse lugar aqui você não pode comer, esse lugar. Então eu não sei necessariamente como essa cultura para quem fica mudando de equipe. Eu conheço um pessoal ainda que trabalhou comigo na Mixer, uma parte do staff lá, né, de Redmond, que é a sede da Microsoft. Alguns foram para equipes de Xbox, outros saíram para uma Amazon, foram demitidos e não sei o que aconteceu com eles. Então, assim, a cultura da Microsoft, em parte, é melhor que a da própria Amazon, que é de varejo, né? Vamos dizer assim, o campus lá da Microsoft eu achava maravilhoso, tinha muito cuidado de coisa de saúde e de muita natureza, mas ao mesmo tempo eu sentia muito essa diferenciação, sabe, desses dois tipos de funcionários. Mas eu queria voltar a você, então você discorda do que o Edu falou que ele é um peão, porque você disse que com certeza as decisões estão sendo feitas pelo Phil Spencer. Eu acho que as decisões passam por ele, e ele não faz nada, ele é um péssimo gestor nesse sentido. Acho que tem muita coisa que o Satya Nadella, que é que tá acima dele, fala e que antigamente ele resistia, ele combatia e hoje em dia ele deixa passar, o que, de novo, configura ele como um péssimo gestor. Mas eu não acho que o problema é apenas dele, porque, de novo, eu não vejo nem dança de cadeiras de pessoas abaixo dele. Então, pra mim, isso cheira a algo como se fosse uma cultura de empresa, por isso que eu te fiz a pergunta, uma cultura de empresa que realmente favorece o executivo em detrimento do funcionário. Especialmente funcionário que não é funcionário de carreira, é funcionário que veio de empresa que foi comprada, né? Essa é a diferença que eu tô te falando. Eles talvez virem funcionários da Microsoft, mas terceirizados, entre aspas. Que não é, tá ligado? Eu mesmo trabalhava integralmente para a Microsoft, só que uma empresa terceirizada me pagava, era só isso, eu não tinha contato nenhum com essa empresa para ser V-. Mas aí eles também acabam economizando, tem menos plano de carreira, tem coisa assim. O que você achou disso tudo, inclusive que o Davi comentou agora, Edu? Por que você falou que ele é um peão? Cara, porque não é possível que ele seja tão ruim assim. Não é possível, porque, beleza, o lançamento do Xbox One foi conturbado e prejudicou a Microsoft, o Don
Metrics saiu, Phil Spencer começa a ter mais evidência, é na gerência do Phil Spencer que o Scalebound é cancelado, por exemplo, que é um jogo que era aguardado por muita gente. Até hoje eu acho uma pena que o game tenha sido cancelado. Claramente é na gestão de Phil Spencer que a gente tem Everwilds ficando anos e anos e anos em desenvolvimento pela Rare e sendo cancelado. Perfect Dark também. Um monte de gente trabalhando no game, o game é cancelado. State of Decay 3 foi anunciado já faz o quê? Uns 5, 6 anos? Cadê o jogo? É na gestão dele que isso acontece, que inúmeros jogos demandam centenas de desenvolvedores, muitos anos de desenvolvimento e não são lançados. Outros são lançados e mal recebidos. Supostamente para os acionistas e para os executivos da empresa tá tudo bem com isso, né? Então não é possível que isso não seja planejado. Eu acho que tem um ponto que piora ainda mais a situação do Phil Spencer, e aí sim, é 100% culpa do Phil Spencer. Aí não tem pra onde correr, que é, assim, eu acho que todo CEO passa por momentos conturbados dentro da empresa e age de formas, né, diferentes pra tentar resolver esse problema. Mas eu acho que ninguém faz de maneira tão pública quanto o Phil Spencer faz. Acho que ele é o CEO, assim, e eu tô falando acho do mundo inteiro, cara. Tirando talvez o Tim Cook, eu acho que o Tim Cook fala menos do que o Phil Spencer fala. E teu amigo Elon Musk. Pronto. Mas, assim, até que ponto o Elon Musk, meu amigo, até que Ele ponto não é o Elon mais Musk... CEO, ele não é mais CEO Ele de é nada. CEO, tá? Exatamente. Até que ponto o Elon Musk representa uma empresa hoje em dia, E entendeu? o Elon Musk não tomava muito, assim, por causa de Tesla, ele começou a tomar umas pancadas, né? Mas assim, na Pois época do é. SpaceX, ele era, tipo, totalmente admirado. O Elon Musk decidiu financiar a eleição do Donald Trump e aí começou a tomar pancada de um lado do espectro político, né? Não foi pelas decisões especificamente... Assim, tem gente que pode argumentar que é o estado do mundo ou de games, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco de PlayStation, que teve os aumentos de preço no Brasil também, né? Então, talvez o Phil Spencer fale, mas de novo, eu acho que é uma coisa que vocês dois falaram. Se ele tá contratando esses estúdios para depois demitir em pouco tempo, que isso também a Sony já fez, né? Até recentemente. Eu acho, e eu já falei isso desde que, cara, esse é um assunto, né? Essas pautas que a gente começa desde o começo do debate, a gente começa a falar sobre, né? E que nem era necessariamente os mais interessantes, mas a gente foi demitida. Mas eu sempre acho que essas coisas são meio coordenadas, assim, tá ligado? Eu acho que essas empresas, e a gente sempre falou, quando tinha essas ondas de demissões pós-pandemia, era tipo, cada semana era um. Mas não sei se... Eu concordo mais com o Edu de que são decisões mal tomadas do Phil Spencer do que qualquer coisa, cara. Mas esse papo de CEO me incomoda demais, que assim, o CEO, ele tá sempre certo, né? A empresa performou bem porque tomei tais decisões. A empresa não performou bem por causa de fatores externos. Ele nunca é culpado, né? O CEO tá sempre certo. Por favor, né, cara? Isso que pra mim, liderança inatamente é assumir responsabilidade, inclusive algumas que não são tuas. Exato. Eu já falei aqui do livro Console Wars, né, que é sobre a guerra da Nintendo com a Sega, de Super Nintendo e o Mega Drive. E, cara, o Tom Kalinske, ele é um cara que é o da Sega na época, né, que foi contratado da Mattel. O pessoal da Sega do Japão achou ele numa praia de férias, o livro começa assim, aliás. E ele, cara, ele tinha uma equipe, eu acho que 10 funcionários no começo, uma pessoa de marketing. E todo mundo fala muito dessa liderança dele, de tipo, cara, a gente vai ter que bater de frente com a Nintendo, então a gente tem que ser estratégico e criativo. Então não adianta você, contratamos um estúdio, agora a gente vai demitir mais 5 mil pessoas. Então é muito fácil, né, você brincar com a vida das pessoas assim. Eu acho que tem que tomar responsabilidade. Não tinha essa previsão, e ele mesmo, eu acho que teve uma nota do Phil Spencer, não sei se você falou, Davi, eu acho que não, de tipo ele falando, nunca tivemos tantas pessoas jogando nossos jogos, mas um negócio que eu acho que até pra finalizar isso é a compra da Activision, né? A gente não discutiu sobre isso, mas com certeza interferiu com os cofres da Microsoft, né? Foram 70 bilhões de dólares, que não é pouco nem para uma empresa dessa. Eu acho que a compra da Activision afetou tudo isso também, né? Há rumores de que também, além da compra da Activision, a gente também tá vendo agora um push absurdo da Microsoft em prol de inteligência artificial, né? De IA. Os caras reportaram um investimento de 80 bilhões de dólares para fazer IA acontecer. Então eles estão perseguindo com tudo esse, digamos assim, esse cavalo de Troia aí, quem sabe no futuro que possa dar ruim pra eles ou não. E aí, por conta disso, eles têm que sair cortando de onde eles podem. E vamos ser honestos, o Satya Nadella, isso tem que estar reportado, ele nunca gostou muito da divisão de videogames da Microsoft desde que ele assumiu, né? Inclusive, há rumores, não necessariamente confirmados, de que estudou-se já vender a marca Xbox para uma outra empresa e tudo, porque a ideia da Microsoft, junto do Satya Nadella, que é o CEO, nunca foi investir tanto assim em videogame. Aparentemente, o Phil Spencer tinha conseguido convencê-lo, mas claramente não, né? Claramente foi uma grande furada esse investimento bilionário que a Microsoft fez, olhando para a Activision, mas também olhando para todos os outros estúdios que ela comprou, e claramente agora a Microsoft está tentando
reverter, digamos assim, voltar ao plano original. Por isso que eu não acho que faz o menor sentido o Phil Spencer estar ali, porque claramente esse Xbox que tá aí agora não tem nem cara, nem cheiro do que o Phil Spencer sequer prometeu, né? Então, assim, cada dia que o Phil Spencer passa à frente de Xbox, só piora a reputação pra ele, assim. Eu acho que, no fim das contas, as memórias de Phil Spencer estão ficando pelo caminho aí, porque o cara realmente ele não consegue nem resolver o problema e nem sair do meio pra que outra pessoa venha e resolva esse problema, né? O que é que vocês acham disso, Edu? Eu queria falar um negócio de Xbox que, assim, me entristece demais a situação do lado humano, obviamente, porque é um monte de gente sendo demitida, e são pessoas que certamente são muito apaixonadas pelo que fazem, porque normalmente um desenvolvedor talentoso, e os desenvolvedores desses estúdios que foram afetados são talentosos, eles podiam ganhar mais dinheiro num emprego mais estável desenvolvendo outra coisa que não fosse jogo. Então a gente tem esse lado humano que é terrível, né? E além disso, em termos de marca, cara, voltando no tempo ali, o primeiro Xbox é um console revolucionário. O que o primeiro Xbox fez foi espetacular, cara. Em termos de tecnologia, 360, né? entrega de jogos. Exatamente. E aí, né, a questão do online. Aí vem o 360, que é outra plataforma espetacular, em que a gente tem excelentes jogos, as melhores versões dos games da época, jogos exclusivos, multiplataforma rodando bem e sendo lançados com frequência. E aí, cara, com o Xbox One as coisas começam a decair e eu não vejo luz no fim do túnel agora. E isso é muito triste, porque pelo lado humano e também pelo lado de fã, né, cara? Eu queria ver Xbox melhor e Xbox bem gera preocupação pra PlayStation. PlayStation só tem a liberdade de tomar as decisões ruins que vem tomando também porque tá sem concorrência, né? Considerando que Nintendo não compete diretamente nem com Xbox e nem com PlayStation, mas enfim, é triste. E a gente teve essa semana, né, Davi, o aumento, falando em PlayStation, o aumento de preços. PlayStation Brasil. Foi algo que a gente deixou até descobrir no episódio da semana passada, porque rolou mais ou menos no dia seguinte ao da gravação da gente, né? E assim, pra variar, né? Mais uma notícia relacionada a isso, mas a gente tem que cobrir, porque é o que tá acontecendo na nossa indústria. A Sony decidiu aumentar o preço dos jogos na PlayStation Store Brasil antes mesmo do que tinha sido prometido por ela, né? Porque assim, que os jogos iam aumentar de preço, a gente já sabia, mas que eles iam aumentar de preço depois do lançamento, ou junto com o lançamento, de Ghost of Yotei, que seria mais ou menos em outubro. Né? E aí, por que a PlayStation fez isso? Né? Ela foi lá e tentou justificar no seu blog oficial. A justificativa, como sempre, são as condições adversas de mercado, a alta do dólar, que inclusive agora está em baixa, né? Fato é que Ghost of Yotei, que estava sendo cotado a R$349, se eu não me engano, tá saindo agora por R$399, ou seja, praticamente R$400. Para piorar, vários outros jogos, inclusive Death Stranding 2, que já lançou, também tiveram esse reajuste de preço e agora estão caminhando aí para ficarem a maioria dos lançamentos por R$400. O que vocês acham disso? Eu fico muito preocupado com o futuro da indústria de games no Brasil, assim, não do ponto de vista de desenvolvedor de games, né, obviamente que os caras vão ser afetados também, todo mundo é afetado por aumento de preço, mas eu fico pensando assim, cara, o que vai ser o gamer médio, né, o cara que joga videogame e é de classe média, não tem tanta grana assim, daqui a uns 10 anos, assim, com esse aumento de preço absurdo? O que tu acha, Van Depp? Cara, eu acho que vai depender muito também, quão proporcional vai ser o salário mínimo. Hoje em dia, um jogo de R$400 é quase 35% de um salário mínimo, né? Você tá falando do Mario Kart também, que a gente falou, era R$500, o salário mínimo, se não me engano, tá 1.100, 1.200, né? Então, inclusive o Death Stranding, né, que eu até postei isso na época, que eu comprei no dia 24, pra poder jogar no dia 24 de junho à meia-noite, né? E eu falei, eu paguei R$50 a mais pra ter a Deluxe pra isso. Foi só pra ter antecipado 2 dias, não foi porque tem uns negocinhos diferentes no jogo, porque é bem pouca coisa. E acabou com taxa, deu R$413. Agora ele já aumentou mais R$50, né? Então eu até fiquei contente por mim nesse sentido, que eu não vacilei. Eu imaginei que talvez eles fossem fazer essa antecipação pro próprio Death Stranding, mas eu acho que ia ficar muito feio. Tipo, na semana que lança Death Stranding, eles aumentam esses R$50 já do que estava previsto, né? Então, e sobre a questão da flutuação cambial, que é desculpa deles, o dólar tá caindo também. Então, não sei se faz tanto sentido. O que você achou, Edu? Lamentável, né? E eles fazem isso porque eles estão numa posição muito privilegiada no mercado, domínio de vendas. Eles aumentam o preço, a galera já tá com a base instalada, né? As pessoas já compraram um Play 5, fica presa no sistema. Eu acho que nesses momentos as pessoas têm que olhar uma visão geral, tipo, eu jogo no PlayStation, mas deixa eu ver o que tá acontecendo nas outras plataformas. Porque você vai ver que no PC os jogos são muito mais baratos, em Xbox os jogos são mais baratos. A Nintendo é cara e ainda assim tem jogo que sai mais barato comprar no Switch do que no PlayStation 5. As pessoas estão precisando
reavaliar se devem ou não continuar com o PlayStation, na minha opinião, né? Eu vivo disso, óbvio que eu vou ter todas as plataformas e vou jogar na que eu melhor entender, sabe? Na que eu quiser. Mas pra alguém que não vive disso, uma situação financeira limitada, eu acho que você precisa reavaliar. Será que eu devo seguir com essa plataforma? Que segue aumentando os preços de maneira abusiva, que passou uma geração inteira sem lançar praticamente nada exclusivo. E que tá lançando tudo no PC também agora, né? Esse PC, talvez ele é mais caro pra montar que um console hoje em dia, não sei. A gente até teve essa discussão, né? O que você precisaria gastar hoje em dia no Brasil, talvez com peças usadas, né? Uma placa de vídeo usada e tal, pra poder jogar uns AAAs que vão saindo. É que eu acho, cara, que o console tem um negócio meio mágico, né? Tipo, até falei de comprar o Switch, que é a primeira vez desde o Xbox One que eu compro um console em Day One, assim, no lançamento, e você ter aquilo e segurar e poder botar na TV. Claro que você pode conectar o PC na TV, né? Mas eu gosto de jogar videogame na TV. Então o PC vai ser um pouco mais caro pra montar, mas de fato, a gente é fanboy da Steam aqui, porque, cara, você entra na loja, pode comprar R$12 um jogo, às vezes R$16, R$25, R$30. É longe de 400 numa PlayStation e longe de 500 numa Nintendo. Eu vou pedir pro Halter fazer uma parada aqui, né, Halter, você colocar vários preços do mesmo jogo em plataformas diferentes. Pega uns multiplataforma, desde indies mais básicos até jogos AAA multiplataforma, a galera vai conseguir ver dessa forma, a variação de preço é absurda. Eu acho que até a Nuvem tá fazendo uma promoção no Death Stranding 1, né? Se não me engano, tava acho que R$60. Parece que existem menos limitações pra precificar de uma forma mais justa. Ainda mais sem mídia física, tá ligado? É só a chave do jogo, cara. Não tem um custo de produção de mídia física e tem que pagar a indústria. Então, não sei, cara. Eu acho que a Steam ainda é muito benéfica e tem muita gente que gosta, mas pra grande população, a gente fala disso, né? Da gente sair um pouco da nossa bolha aqui de videogame, a gente achar que todo mundo vê as coisas como a gente vê, tem essas informações. Você não consegue comprar um notebookzinho barato e jogar. Algumas coisas na Steam talvez você consiga, né? Esses jogos indies, bonitinhos, legais e tal, mas sempre vai ser assim, será que eu monto um PC? Será que não? Até quando às vezes eu tô num, sei lá, um Uber, alguma pessoa na rua, assim, eu converso sobre games, sempre tem, tô pensando em montar um PC pro meu filho, eu e ele pra gente jogar. Quanto que tá o PlayStation mesmo? Putz, tá 3, né? É difícil, cara. A gente tem que lembrar que essas decisões não são feitas por todo mundo, assim, que tem uma condição financeira legal, sabe? Eu acho que a inclusividade nesse sentido é importante, né? A gente falou um pouco da magia dos videogames e eu pensei muito do que você falou, Edu, você falando pra tua filha quando ela jogou o Switch 2 no primeiro dia, olha, isso aqui é a raridade, sabe? Pelo menos pra ter um nível de consciência, né? De não é todo mundo que vai conseguir jogar um Switch 2 no primeira manhã, né? Então, eu acho que é isso, cara. Eu não sei. A gente vai sempre lamentar aumento de preços, ainda mais quando vem com justificativas que eu acho que são muito rasas, tá ligado? Eu acho que não faz sentido. Eu penso que, assim, pra mim, você falou de magia, né, em relação a consoles, e eu concordo plenamente, assim, eu tenho acesso a todos os consoles da geração atual, poderia conectar todos eles aqui no computador e jogar nos monitores que eu tenho aqui, no ar-condicionado e tal, mas eu acho que nada bate a experiência de você sentar no sofá, ligar o seu console e tal, e eu acho que essa magia, ela tem muito a ver com conveniência, e conveniência é um negócio que antigamente, pra quem era do PC, era algo que não tinha tanto, né? Primeiro que você não conseguia ir no locador e comprar um jogo de PC, né? Era difícil achar as mídias físicas de PC mesmo, né? Segundo que, às vezes, esses jogos nem estavam lançados no PC ainda, né? Você tinha que ir nos consoles ou então esperar que esses jogos chegassem pra PC. E hoje em dia eu não vejo mais tanta barreira de entrada assim, né? Você fala muito disso, Vandep, eu concordo que a gente tem que sair da nossa bolha e tal, e eu tenho uma posição muito privilegiada que eu acho muito legal, que é o fato de eu ser professor universitário, e aí, por eu ser professor universitário, eu consigo ter acesso a um número de pessoas, né, todo semestre, e que me ensinam muito de como que tá mais ou menos o mercado, né? Tanto, inclusive, que eu comentei já sobre como eu tenho visto o crescimento do PC enquanto plataforma em relação aos outros consoles. Um console que eu ainda escuto muito se falar, assim, e que é disparado o favorito da criançada, digamos assim, dos jovens, né, jovens adultos, é o Nintendo Switch. Não seja, pode ser o 1, o 2, todo mundo fala do Switch. Em segundo lugar, sem dúvida nenhuma, o PlayStation. Mas aí a gente tá falando da marca PlayStation, né? E aí uma outra vantagem que as empresas de console têm muito, que o PC não tem, nem a Steam tem, por exemplo, a gente até já comentou, é marketing, né? Então, o marketing de PlayStation é muito forte. O marketing de Xbox, mesmo com esses problemas todos, é muito forte. Tem muita gente que é muito fã do Game Pass ainda, porque é uma proposta de valor muito legal, porque também é marketizado desse jeito, é vendido, é divulgado, né? Nintendo nem se fala, né? Com filme, com parque de diversão e tal. E o PC não tem isso. Mas eu acho que pro brasileiro médio, eu acho que pro jovem que tá tentando acessar games, e eu acho que acesso é a palavra mesmo que vai pegar nos próximos anos, eu acho que hoje em dia a plataforma do PC
ela tá muito bem posicionada, ela tá muito favorável a esse jovem que tá vindo aí, que realmente não tem muita grana, mas ele tem condição de ter um laptop, ele tem condição, às vezes, nem necessariamente de ter, assim, um laptop potente, mas alguma coisa que ele consiga acessar um xCloud da vida. E eu conheço muitos alunos que já acessam jogos através do xCloud, estão ganhando de presente do pai e da mãe um controle de Xbox para conectar no computador, entendeu? Então, assim, eu não sei, eu não me surpreenderia nada se a gente começasse a ver um crescimento bem significativo da plataforma PC, né, da Steam, consequentemente, ou de outras lojas, mas principalmente a Steam, em detrimento de videogame, por uma questão econômica, cara. Tipo assim, não dá pra você sustentar um mercado, cara, com lançamentos a R$500. Ah, beleza, mas a galera vai ficar jogando jogo antigo. E tudo bem se jogar jogo antigo também. Tudo bem, mas não vai... Mas assim, eu acho difícil a gente ver uma mudança de comportamento nas pessoas que vão pensar, tipo assim, não. Eu prefiro ficar com o meu PlayStation e jogar jogo antigo do que perseguir jogo novo. Assim, e se o PlayStation também lança jogo novo? Beleza, com um delay, né? Mas se eu tenho jogos novos, se eu tenho lançamentos, às vezes free to play no PC, tipo assim, por que eu tenho que esperar o Fortnite 2 chegar no meu console pra eu poder comprar quando eu posso acessar ele no PC com desconto ainda, entendeu? Então, não sei, assim, eu não me surpreenderia se a gente visse um crescimento significativo de PC no Brasil por questão de acesso. E pirataria também. Também é verdade, tem razão. Porque eu sinto que, assim, ninguém usa pirata porque prefere. Nem falamos de pirataria, é verdade. É porque é a opção. E aí, quanto mais abusiva a empresa fica, é o que tá acontecendo com o serviço de streaming, né? De filme e seriado. Você vai ficando, vai abusando. Uma hora as pessoas, não tá mais conveniente, volta pra pirataria. Com games, eu acho que isso vai acontecer também. Porque a gente viu a pirataria em queda por um bom tempo. E eu acho que ela vai voltar a dominar, simplesmente por falta de noção das empresas na hora de precificar. Antes era falta de acesso pra gente, a nossa geração é muito forte com pirataria, seja filme em torrent, né? Eu tive Napster também, isso em 2000, e também os que a gente sempre falou aqui, os 3x10 jogos ou DVDs também, se você quisesse comprar em qualquer feirinha e qualquer coisa. Mas eu também me lembro muito forte quando comecei a ganhar dinheirinho de eu poder pagar uma Netflix, sair do meu bolso, de eu não ter que ficar baixando filme. Você pode falar, não é nada demais, você tá no Pirate Bay e baixar um torresmo aí, né, como chamam. Mas eu também gosto de poder pagar pela conveniência, né? Ter o acesso é importante, mas se também tem um app da Netflix lá, alguma coisa assim na minha TV, eu aperto lá e vou assistir, em vez de ter que baixar, conectar HDMI na minha TV, eu fazia isso com o notebook, né? Você pegava um filme, baixava e te conectar HDMI com a TV e ficar com o mouse de longe, aí você quer pausar, e aí não tinha mouse wireless, então você tinha que... Sabe, aí o dia que eu comecei a respirar financeiramente, que é um privilégio, é uma raridade, isso mudou. Então eu concordo, se a pirataria voltar, eu acho que vai ser parte da decisão dessas empresas, né? Galera, bora para o Boletim Nuvem. Eu vou mencionar novamente que tá rolando aí a promoção Nuvem Quest Ásia. Tá rolando só até o dia 11 de julho, então fiquem de olho para não perder a oportunidade, porque a Nuvem tá com mais de 3 mil jogos orientais ou que são inspirados em cultura asiática, com até 95% de desconto. Inclusive, a gente vem falando muito de Death Stranding por causa do Death Stranding 2. O primeiro Death Stranding para PC na versão Director's Cut tá com desconto excelente, vale a pena dar uma olhadinha. Elden Ring para PC tá até com 48% de desconto. Tem até game em pré-venda com preço promocional, que seria o caso do Wuchang Fallen Feathers, com 19% de desconto. Dê uma olhadinha na nuvem que faz sentido, vale a pena. Tá rolando até Capcom 15, por exemplo. Desconto em títulos específicos da Capcom de até 15%. Então é uma promo gigante, não dá para entrar em detalhes de tudo, mas a gente recomenda muito e recomendamos a Nuvem porque a Nuvem é parceira aqui, publisher brasileira, vende chaves de jogos e gift cards, tudo de maneira oficial. Tem QR Code na tela, link na descrição, dê uma conferida. E Davi? Bora falar agora de GTA, né? Vamos falar de um jogo que a gente queria muito que já tivesse à venda na Nuvem, mas só ano que vem, a gente torce muito para que ano que vem, né? E mais especificamente vamos falar de uma figura, né, muito importante para GTA, especificamente GTA 6, que é a Manny L. Perez, ou a Manny Perez, né? Vamos chamar de Manny Perez, que é a Lúcia, né? A Lucia de GTA 6, a atriz que faz a personagem, né? Que tanto é o rosto da Lucia, quanto também é a voz da Lucia. Por que a gente tá falando dela especificamente? Porque do nada, sem muito motivo aparente, inclusive foi o que aconteceu há pouco tempo, antes da gente começar a gravar aqui esse episódio do debate, ela não só apagou todas as postagens dela do Instagram, como ela também removeu a conta dela do Instagram
Instagram completamente. E a gente tá agora sem saber o porquê. Tem gente achando que talvez isso seja um sinal de próximo trailer de GTA 6 vindo aí. Vandep, qual que seria o seu melhor palpite do que tá acontecendo com a Manny Perez, a Lucia de GTA 6? Eu acho que esse assunto é interessante justamente por isso. Tem gente falando que é o trailer e o CEO da Take-Two tinha falado que a partir de agora ia ter uma campanha de marketing mais densa. Eu acho que talvez vão revelar mais oficialmente que ela é Lucia e ela falou, eu vou me remover disso, tá ligado? Isso é importante, inclusive, quando a gente faz a comparação com GTA V, quando a gente fala da cultura, porque eu gosto de falar dessa parte mais da sociedade. O GTA V foi em setembro de 2013, né? Eu não tinha Instagram, não tinha smartphone ainda. Então, quando sai e você tem os 3 atores do Trevor, o Michael e o Franklin, é outra coisa, quase uma surpresa, né? E, claro, eu tinha Twitter, mas eu não tinha Instagram. Eu fui comprar meu primeiro smartphone, foi Natal 2013, o Nexus 4 lá, que depois virou Pixel, né? Então, eu acho que tem essa diferença muito grande. E aí, calma. Para meus colegas aqui antes que acham que eu tô lacrando, calma, mas assim, existe uma diferença entre ser uma protagonista de GTA feminina e masculina. Vocês mesmos sempre falam que tem diferença entre homens e mulheres, certo? Eu concordo. Então eu acho como que vai ser a existência de uma protagonista de GTA feminina do maior jogo da história, da maior peça de conteúdo, entretenimento da história, não vai ser fácil. E não tô falando só porque vai ter uns caras meio machista, babaca, talvez tenha gente que se apaixona pelo Lucia, ela é lindíssima, braba, né? Ela mulher uma bandida, já tinha gente lá nos comentários dela, eu acho que ela tinha fechado até os comentários, né, no Instagram dela. Então eu acho que parte é isso, cara. Faltam 10 meses pra sair o jogo aqui, eu vou sair daqui, eu vou meio que, né, até pra não confundir as coisas, porque pra ela ia ser ótimo. Eu acho que se sai o jogo e ela tem uma rede social, ela provavelmente ia ganhar muitos seguidores em pré-estreia do jogo, não sei o quê, fazendo campanhas, né? Tanto que a gente fala dos 3 protagonistas de GTA V, até hoje eles ganham dinheiro em cima disso, né? Então eu achei que era uma pauta interessante por isso, cara. Nesse caso, eu acho que ela vai ser meio unanimidade, assim, eu não acho que até esses caras estranhão em céu de Twitter, ou que seja, vão ficar criticando ela, porque parece que ela vai ser uma personagem bem desenvolvida e escrita, não que esses caras procuram isso, mas no mínimo ela é bonita também. Eu acho que até uma discussãozinha mais interessante dessa questão de usar as imagens idênticas de atores em jogos, né? A gente falou aqui no último episódio de Death Stranding, e que é bom para as performances e, né, nuance, por mais que o Norman Reedus, como o Davi falou, não é o melhor ator nesse sentido, muito expressivo. Até agora que eu joguei continua do mesmo jeito. Sim, ele tá sempre assim, né, o Norman Reedus. Meio inexpressivo. Né? O quê? Ele tá sempre meio cara de confuso e tudo bem. Isso. Mas a Léa Seydoux, né, que você falou também, que interpreta a Fragile, lá, ela é muito boa. Mas, cara, GTA, é importante a gente falar isso, GTA é muito diferente. E rede social também hoje é um mundo muito diferente de 12 anos atrás. As coisas estão mudando tanto, né? A gente falou de inteligência artificial, que as redes sociais não são iguais. Então eu acho que, eu não sei se o Edu também, o que ele acharia, eu acho que tem mais a ver com isso do que um terceiro trailer que vai sair em breve. Eu não sei se eles iam lançar um trailer agora, né? Inclusive, se vocês tiverem uma previsão de quando seria interessante eles lançarem outro, mas o que você achou dessa história, Edu? Pra mim é mais relacionado à privacidade mesmo. Ela deve ter... É o que você falou, não vou acrescentar muito não, porque você falou o que tinha que falar. Privacidade, ela sabe que as pessoas vão começar a abordar ela, seja por bem, seja por mal, e ela decidiu ficar na dela. Só isso, eu acho. É porque ela é muito parecida com o que a gente viu no trailer, cara. Total. Ela é muito... Eu acho que é até mais bonita pessoalmente, né? Até porque é uma pessoa e não... Mas, assim, eu acho que, cara, dependendo de que você tiver que fazer nesse jogo, eu acho que vai ser muita gente que confunde linha. As coisas estão muito mais estranhas nesse sentido, né? O que é realidade, o que é ficção. Essa mulher andando na rua, não sei se ela vai ser reconhecida o tempo inteiro. Ou se ela vai justamente ganhar dinheiro em cima disso depois do lançamento e fazer as Comic Con. Eu imagino que um pouco, pelo menos, porque, né, não sei quanto esse pessoal ganha pra fazer esses jogos e tal. Tanto que a gente também já falou do Roger Clark, do Arthur Morgan e tal, mas nesse caso, até vocês que falam que quero ficar lacrando aqui, que às vezes a gente simplesmente tem que comentar um contexto político das coisas, que é importante, tá? As coisas têm contexto. Eu acho que vai ser curioso no mínimo de ver. Então acho que faz sentido ela só ter, né? Vou sair daqui, sai o jogo e eu vou me diferenciar desse mundo, né? Mas às vezes ela quer ter uma rede social e acha que não vale a pena, né? Isso que é uma pena também. Na minha cabeça, eu acho que ela sai, mas depois volta. Eu acho que isso aí pode ser uma... Você acha que ela volta? Eu acho que isso pode ser uma estratégia de tipo assim, não, deixa eu remover todas as minhas postagens, realmente sair aqui completo, e deixa eu voltar, quem sabe até com uma equipe, quem sabe até de uma maneira mais bem pensada, para poder construir a minha carreira
junto dessa personagem. Porque que ela vai entrar pra história, isso aí não tem dúvida, né? Tipo, a não ser que a personagem dela, sem spoiler, mas a não ser que a personagem dela morra, assim, no primeiro ato da história, que a gente não sabe, ela com certeza vai ser, né, uma das personagens, assim, mais lendárias da indústria dos games, porque ela vai fazer parte de um dos games mais lendários, né, da indústria. Agora, a questão é assim, ela pode ou não querer capitalizar em cima disso nas redes sociais dela, né? Ou até assim, a gente tá falando só do Instagram, vai que ela lança um canal no YouTube, né? Como inclusive tem algumas voice actors que têm feito isso, né? Então, assim, eu acho que essa talvez tenha sido uma retirada estratégica, até porque ela tinha uma presença digital, né? Eu cheguei a acompanhar algumas postagens dela. Ela não era uma 100% estranha no Instagram, não. Eu acho que ela tinha um jeito de se mostrar e de se apresentar e de interagir socialmente falando no Instagram. Então, talvez isso tenha sido uma retirada, assim, estratégica, pra depois ela vir capitalizando em cima disso. Porque, cara, assim, com certeza ela tiraria proveito capitalizando em cima disso nas redes sociais, dada a amplitude absurda que GTA 6 vai ter e vai dar pra ela. Eu pego como exemplo, só pra vocês terem uma ideia, os personagens de Baldur's Gate 3, né? Porque Baldur's Gate 3 tem um casting muito, muito grande, muito extenso, é um jogo enorme. E assim, são pessoas que uma ou outra emprestaram parte das suas feições, você nota uma semelhança pequena aqui e acolá em alguns personagens, na minha opinião. Mas os voice actors, assim, estão todos participando de evento, estão todos já em outros games, são pessoas que, por conta da notoriedade de Baldur's Gate 3, não só, obviamente, né, mas também por conta de que o game estourou muito em função do voice acting dele, esses caras estão participando de muitos outros projetos, estão dando entrevista, estão participando de eventos, então assim... Você acha que é comparativo, cara? Você acha que... Desculpa, eu não quis te interromper, desculpa mesmo, mas assim, Baldur's Gate pode ser um exemplo positivo disso, mas é justamente... A maioria das pessoas que eu conheço nem sabe o que é Baldur's Gate da vida, tá ligado? Então, tipo, eu não sei se existe uma comparação, nem com Death Stranding, que também é um jogo que tem atores de classe A, tá ligado? Não, tudo bem, se você não quiser usar a comparação de Baldur's Gate, você pode usar a comparação do próprio GTA V. Eu acho que não tem nenhum jogo, eu acho que é questão, o GTA né? V. Mas aí tem essa questão que as pessoas usavam o Instagram pra postar filtro na época, tá ligado? Filtro retrô. Não tinha Stories. Stories é lançado em 2016, não tinha... Mas você tá falando de um jogo que foi lançado, relançado, lançado de novo, relançado assim. Sim, mas aí, isso que eu tô falando, no momento do lançamento, cara... Com certeza, desculpa. Tem gente no total. lançamento que em 2018 jogou pela primeira vez, mas essa questão é a feminina, cara. É a obsessão com uma personagem mulher. Eu acho que tem muito mais chance... Então você acha que ela saiu pra não voltar? Não, eu acho que... Isso é um bom ponto que você fez. Eu acho que talvez no lançamento ela capitalize em cima disso. Mas eu acho que ela vai... Eu imagino que ela vai medir um pouco, sabe? Tipo, eu acho que tá meio assustador o quanto tô sendo. E eu acho que devem ter restrições no contrato dela de publicidades que ela pode fazer no primeiro ano de lançamento. Eu não sei. Como que ela pode usar a imagem dela. Eu acho que várias coisas. Eu acho que seria muito curioso. Ou o porquê que isso aconteceu, né? Até o pessoal dos comentários pode comentar. Mas eu acho que é difícil comparar, sempre que a gente fala de GTA antes nessa conversa, mas é difícil comparar aí uma protagonista feminina. E ao meu ver, né? Sem spoiler, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A meu ver, ela vai ser muito mais protagonista que o Jason. Eu acho que existe... Se eu tivesse que adivinhar, botar a mão no fogo por algo, eu acho que ela acaba matando ele. Ou eu não sei se eles vão morrer juntos, mas assim... Até do jeito que apresentou os dois trailers até agora, eu vejo ela muito uma presença muito mais forte, mais interessante. Então, cara, eu acho que vai ser muito interessante também analisar isso com a saída. Vai ter muita gente que vai confundir as linhas e eu não sei se a vida dela ela vai ter uma normalidade o resto da vida dela, cara, sendo bem sincero. Justamente pelo que você falou no final, cara, tem gente que vai jogar GTA 6 que tá em fraldas hoje, né? Que, tipo, daqui a 15 anos vai pegar o jogo e talvez não tenha saído o próximo ainda e vai adorar o jogo. Então, tipo, cara, essa mulher eu acho que vai ter uma existência muito única, muito estranha, que nem os outros protagonistas, né? A gente até teve o Michael Madsen, morreu essa semana, que interpretou no GTA 3, né? Ele era um ator, né? O Ray Liotta foi o Tommy Vercetti de Vice City, também faleceu. Eu acho que é diferente, cara, quando você pega esse tamanho desse projeto e uma mulher nesse sentido, mas... E ainda mais com o mundo de hoje. Você mencionou cinema. Você acha que é comparável, por exemplo, a atriz de cinema? Porque eu acho que essa comparação poderia talvez ser feita. Se a gente começar a olhar para certos jogos, né? Claro que o nível de interação é outro, né? Você vai poder controlar a Lucia, né? Você não pode controlar a personagem que tá lá no filme. Eu acho que isso mexe também com as pessoas. Você poder ser ela, você poder dar uns beijos nela, se você for o Jason, né?
Tipo, eu acho que isso mexe mais com as pessoas. Claro, desde que a gente era moleque, né? Sei lá, a gente viu uma Madonna no auge dos anos 80 ou 90, Sim. ou uma pessoa com esse nível de fama. Mas assim, eu acho que a maioria dessas atrizes top, muitas delas não tem nem rede social, sabe? Não sei se você pode pegar uma Charlize Theron, que até faz uns podcasts, alguma coisa assim. É difícil. Uma Julia Roberts, acho que tem Instagram, mas elas não estão mais no auge da vida delas. E eu acho que muita gente se apaixonava. A gente, eu acho que até falou uma vez aqui de uma mulher que achou que tava casando com o Brad Pitt pedindo dinheiro, né? Tipo, o Brad Pitt com as montagens dele no hospital pedindo dinheiro. Então, isso que eu falo, as pessoas são muito vulneráveis emocionalmente. Muito E aí você vai vulneráveis, pegar um total. bando de, desculpa o termo até, vai pegar uns virgão, talvez, e, cara, vai pegar uma mulher linda dessa, latina, né? Eu acho que vai ter uma confusão aí, mas vamos ver o que o pessoal dos comentários fala aí. E vamos falar um pouquinho também de criação de conteúdo aqui nesse episódio do debate, mais especificamente do YouTube. Por quê? Porque o YouTube, nossa plataforma aí do coração, anunciou que vai reforçar as regras para identificar vídeos que, segundo ele, não são originais ou que são feitos só para ganhar views, especialmente aqueles produzidos em massa ou de maneira repetitiva, né? Aquela coisa que o cara fica gravando o mesmo vídeo para tentar tirar reacts em cima dele e por aí vai. A partir de 15 de julho desse ano, segundo a plataforma, quem quiser ganhar dinheiro com o programa de parceiros do YouTube vai precisar garantir que o conteúdo que está sendo publicado ali seja autêntico e criado para divertir ou para ensinar o público. E não só para tirar vantagem dessas ferramentas de monetização. A ideia da plataforma, segundo o YouTube, como sempre, é melhorar a qualidade dos vídeos e da experiência de quem assiste, né, conteúdo lá no YouTube. Vandé, por que você acha disso? Assim, você como um cara que trabalha com N criadores de conteúdo hoje em dia, eu imagino que ou isso já deve estar aparecendo em algum grupo seu de conversa, ou daqui a pouco vai começar a aparecer, porque isso gera preocupação nos criadores de conteúdo, naquela pegada, será que o meu conteúdo vai ser afetado? Será que não vai? Como é que tá pra ti isso daí, essa mudança que o YouTube lançou, que já vai estar rolando nesse mês aqui agora? Eu acho uma mudança interessante, eu acho que a parte do YouTube mesmo, o Edu depois pode comentar, porque ele é um cara muito conhecedor disso também, mas eu acho que é uma discussão maior sobre conteúdo react, né, o pessoal reage a algo que já foi criado. O próprio Casimiro cresceu assim em muitos sentidos, e hoje em dia a gente tem o maior exemplo do Brino, né, eu acho que o Brino é um cara que, no Instagram mesmo, todos os reels dele lá estão sempre, e assim, ele é engraçado, recentemente se envolveu umas polêmicas de plágio e outras coisinhas assim também. Mas, assim, eu, pelo menos, quando vejo um vídeo do Brino, eu sinto que ele tá adicionando, assim, é mais interessante ver aquilo com ele. E, claro, no Reel, eu nunca assisti a live dele, por exemplo, né? Mas porque ele realmente é engraçado, aí dá pra pegar dentro daquilo algo que é interessante pra 60 segundos de Reel, mas eu não sei se pra live. Você falou da Mixer, a gente falou da Mixer um pouco antes. Eu me lembro de um caso, cara, que o cara tomou um flag da Mixer. Por quê? Porque ele tava botando Crunchyroll no final da live, tirava a câmera e ficava comendo, vendo anime, né? Aí ele falou, pô, eu não sabia que eu não podia fazer isso. Você sabe quem você é. Eu conheço, você sabe quem você é. Eu falei, você não sabia que você não podia meter uma plataforma terceirizada de anime, tirar a câmera e ficar lá batendo um rangão, né, gostoso, e fazendo hora de live pra farmar, entendeu? Então, existe muito isso, né? A gente já falou, Davi, quando tinha uma época de TikTok, daqueles caras do TikTok fica aponta pra cima, tipo, olha o que o cara tá falando. Aí eu assisto com a imagem estática do cara lá, né? Assim, aí eu acho que é isso que o YouTube tá querendo acabar, né? Eu espero que seja. Eu acho que um cara que nem o próprio Brino que a gente falou, um Cazé, que é assistindo Shark Tank da vida, eu acho que tudo bem, né? Tipo, eu entendo você ver um Shark Tank com o Cazé, é mais interessante que ver o programa, porque às vezes eu tô assistindo umas coisas assim sozinho, você quer comentar com alguém, você tem um conteúdo a mais aí, né? Então eu queria também saber do pessoal do chat o que eles acham de React, mas o que você achou dessa história, Edu? Então, eu imagino que o YouTube quer combater, eu ia mencionar isso que você mencionou antes, da galera que fica lá assim, ou mostrando e não fazendo nada, não acrescenta absolutamente nada, é um conteúdo inútil. É horrível. Aquilo ali, eu acho que é o que o YouTube está tentando impedir que seja publicado com frequência. Ou a galera que usa inteligência artificial para produzir conteúdo, que a galera faz vídeos que são 95% idênticos, sabe? Tem 5% de diferença e posta aquilo em massa pra ver qual que começa a pegar tração e daí o restante elimina e deixa o único que pegou tração. Eu acho que é pra eliminar isso aí. Eu acho que a galera que faz o react, que não é simplesmente assistindo o conteúdo fazendo nada, mas é um react em que a pessoa pausa o que tá assistindo e acrescenta informação e conforme o que tá
sendo o que é o objeto de reação, a pessoa acrescenta informações, eu acho que essas pessoas não têm com o que se preocupar, porque o react, que eu digo que é o react legítimo, que é aquele em que você está acrescentando informação, seja porque você está concordando com o que é dito e justificando, ou você está discordando e explicando por quê, isso aí é um conteúdo que se encaixa em entretenimento ou em educação. O problema mesmo são esses react que literalmente a pessoa parada assistindo, fazendo nada. Aquilo ali, o YouTube não tem interesse em ter isso na plataforma, com razão, e a vida que segue. Eu acho que esse negócio desses caras fazendo assim, ele é meio simbólico do que eu não gosto do mundo de hoje, assim, não é nem malandragem, eu acho que com uma pessoa meio malandra, a gente sempre, né, via, de negócios, o cara, parece que ele consegue gerar uma coisa, assim, pra ele mesmo, né, mesmo se enganando Não é alguém, inovador, né, tipo, é isso, ele não é nem esperto, é tipo, é só irritante, tipo, olha aqui, tipo assim, é simbólico de uma preguiça, quando a gente, né, é simbólico de um... Eu não quero criar nada novo. A questão é que a gente fala de criar algo novo. Então, você quer assistir um Brino, você quer assistir o Cazé, pelo menos você tem algo adicionado àquele conteúdo. Eu acho que até quando a gente lançou o The Byte, a gente fazia bastante corte aqui, e aí tiveram alguns que cresceram, e eu acho que tinha gente que até assistiu o nosso episódios, e comentava em cima, né? Tem um corte próprio de Death Stranding, que eu acho que tem um pessoal que fez lives e reagiu. Então, é bom, assim, isso foi positivo pra gente, porque gerou um awareness que chama, né? Um conhecimento maior sobre o nosso projeto. Alcance então, mesmo maior. É um alcance, exato. Eu não sei se o Edu teria problema de alguém fazer react dos conteúdos dele. Claro, mas se o cara vai repostar no TikTok, né? Apontando pra cima, eu imagino que te irrite, né? Mas não reagindo a um corte, né? É porque eu acho que do meu lado seria muito hipócrita eu falar que eu acho ruim. Eu não acho ruim, eu acho que é bom quando as pessoas reagem, né? Seria até hipócrita da minha parte, porque eu faço vídeo de gameplay. Sou literalmente eu colocando a minha cara num conteúdo de terceiro. Aí se alguém faz a mesma coisa com o conteúdo meu, eu acho ruim. Como assim, né? Tipo... mas você também... Eu entendo, é interessante, né? Conteúdo de gameplay é react, é porque você tá ativamente fazendo aquilo. Mas ao mesmo tempo não deixa de ser um caso em que eu tô usando um conteúdo de terceiros pra gerar conteúdo em cima. Então se alguém tá usando o meu conteúdo como um conteúdo de terceiros pra gerar conteúdo em cima, tudo bem, né? O que eu me oponho é a galera que mente, que manipula o que eu digo. Mas até aí, tipo, no fim eu conto com o bom senso de quem tá assistindo aquilo de ver. Opa, temos um babaca mau caráter tentando usar a imagem do outro pra ganhar view. E tipo, se a pessoa não tem o bom senso, o problema é dela também, né? Eu acho que uma solução, às vezes, cara, pra esse pessoal que faz react, porque ainda mais tem um canal pequeno muito bom. Eu acho que isso também seria interessante ouvir de criadores de conteúdo que estão começando, que fazem um trabalho redondinho. Tem gente que faz um react e não dá o crédito, né? Que eu acho que se você é um streamer que vai ver algo ativamente numa live, depois spama o link no teu chat para as pessoas curtirem aquele conteúdo, se inscreverem no canal. Eu acho que deveria haver pelo menos ao meu ver, tipo, uma tentativa mais proativa de vamos redirecionar o conteúdo original no mínimo para que, né, o pessoal ganhe o like, inscrito, ou até de, às vezes, rachar a monetização, né? Você faz um negócio, por que não dá 50%? Eu acho que tem alguns creators que até fazem isso. Se é um cara que tem muito dinheiro e tá reagindo a alguém que é pequeno, aí é benéfico para todo mundo envolvido. Essa pessoa que fez o conteúdo original vai ficar feliz, né? Por exemplo, quando a gente também tem os eventos de games, né? Summer Game Fest, são uma das lives mais fortes suas, né, Edu? Então, o pessoal gosta de react, o pessoal não quer assistir as coisas sozinho, então não é só criador de conteúdo se aproveitando, mas eu acho que tem que ter bom senso, como tudo, e a maioria das pessoas não tem, tanto que a gente vê uns babaca apontando pra cima, fazendo nada, e com a cara feia deles lá, fazendo, enfim, isso me irrita profundamente, como vocês devem estar vendo, mas eu acho que eu também, como eu sempre peço pro pessoal, o que vocês acham desse conteúdo react, quem que vocês estão assistindo que é bom, porque eu gosto, quando eu acho alguém que é genuinamente engraçado, eu começo a acompanhar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Se puderem deixar um gostei, compartilhar, a gente agradece. Se você não é inscrito aqui, inscreva-se. Todos são muito bem-vindos aqui no The Byte. E obrigado novamente pela atenção de todos aí. Valeu, galera.